através dos canais que vão aparecer aqui abaixo em nosso GC, e você pode então pedir essa revista e enviamos para a sua casa inteiramente grátis. Nós estávamos falando no outro bloco de que o cristianismo em geral guarda o domingo como um dia santo por causa de uma tradição e não por ordem bíblica, que começou com o imperador Constantino no IV século, e a Igreja Católica Romana depois colocou no seu catecismo a santidade do primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou nele. É verdade que Jesus ressuscitou, mas em Romanos 6, 4 a 6, a Bíblia nos ensina de que eu celebro a ressurreição de Cristo sendo batizado e não santificando o domingo, porque o domingo nunca foi dia santo. O domingo é mencionado na Bíblia cerca de 8 ou 9 vezes, mas nunca é mencionado como um dia santo. Do contrário, nós temos mais de 100 textos na Bíblia falando sobre o sábado e a sua santidade. Agora a pergunta da Lilian, que foi a respeito das igrejas evangélicas guardarem o sábado. As igrejas evangélicas, ou guardarem o domingo. As igrejas evangélicas que guardam o domingo, elas estão seguindo a tradição católica. De fato, todas as igrejas que santificam o domingo estão no caminho da Igreja Católica, porque elas também não têm nenhuma prova bíblica para a santidade desse dia. E vem a pergunta do Fernando. Eu preciso, por causa do meu trabalho, trabalhar no sábado. Não posso descansar. É verdade que a maioria dos trabalhos, das atividades, hoje em dia, elas pedem que as pessoas trabalhem no sábado. Mas, se eu quero ser fiel a Deus, eu não posso trabalhar nesse dia. Eu devo buscar fazer todos os acertos com a liderança da minha empresa, com o meu patrão, com o local onde eu trabalho, para que eu tenha condições de não trabalhar nesse dia. Nós temos no mundo perto de 18 milhões de adventistas e eles não trabalham no sábado. Eu tenho vários anos de adventismo e eu nunca ouvi uma história de um adventista passando fome. Eu nunca ouvi. Mas eu acredito na promessa bíblica que Davi fez. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A observância do sábado é uma questão de fé. Pode ser, Fernando, que eu e você sejamos chamados a perder empregos por causa disso. Eu mesmo, quando aceitei a mensagem adventista, com 13 anos de idade, eu perdi meu emprego, porque a oficina onde eu trabalhava não me deram um sábado livre. Eu pedi contas da oficina. Eu fiquei desempregado uma semana, mas uma semana depois eu tinha um outro emprego, ganhando muito mais do que eu ganhava. E de lá para cá, Deus sempre abriu as portas para que eu tivesse como descansar no sábado. Essa é a experiência de todo filho de Deus que decide fazer a vontade dele. As portas se abrirão. Marli? Pastor, nós sabemos que o sábado foi instituído na criação do mundo. Mas uma curiosidade. Uma curiosidade não, uma pergunta, né, claro. Se eu guardo o sábado, eu costumo guardar o sábado, mas se eu tenho uma empresa, como que eu posso fazer com os meus funcionários? Eu tenho que, nesse caso, também fechar no sábado? Sim. O quarto mandamento, que está em Êxodo 20, versos 8 a 11, diz que nós devemos santificar o sábado. E diz lá assim: não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Se eu sou um empresário, todos que são funcionários meus, eles não devem trabalhar no sábado. Eu não devo trabalhar, nem colocar ninguém para trabalhar para mim. Eu não devo fazer isso. O mandamento engloba aqueles que trabalham sob a minha responsabilidade. Alessandra? Pastor, essa é uma das questões que mais me intriga. Porque eu tenho dificuldade de imaginar uma humanidade toda, o mundo todo, guardando sábados. Precisamos de urgência, emergência, esses serviços básicos e essenciais. A sua pergunta é muito prudente. Como seria se o mundo inteiro guardasse o sábado? Seria uma maravilha. Esse era o plano original de Deus e na nação de Israel era isso que acontecia. Quando você lê a sua Bíblia em Esdras, você vai perceber, Esdras e Neemias, de que quando chegava na sexta-feira à tarde, a porta da cidade era fechada para que não houvesse nenhum tipo de comércio no sábado. Tudo parava. Aqueles que têm a oportunidade de visitar Israel ainda hoje, e os judeus continuam guardando o sábado, eles percebem que tudo para no dia de sábado.
Como seriam os serviços essenciais? É claro que hoje, por não termos um mundo perfeito, as coisas não são perfeitas. Mas como funciona, por exemplo, num hospital adventista? A Igreja Adventista é mantenedora de vários hospitais. Como funcionam nesses hospitais? Nós não agendamos nenhuma cirurgia eletiva. Eu vou marcar uma cirurgia que não é emergência. Ela pode ser feita amanhã ou depois de amanhã. Ela nunca vai ser marcada para o sábado. Agora, existem médicos adventistas. O hospital pode precisar de uma emergência. Eles estão de plantão. E quando uma emergência chega, que é um caso que pode levar à morte de alguém, ali está o médico para atender. E ele atende a pessoa para salvar vida. Só que ele não ganha para isso. Certo? Ele deve fazer esse serviço como um voluntário. Porque ele ganha a semana inteira para ser médico. Mas no sábado ele está ali como um voluntário para servir ao próximo. Então, nós não devemos confundir as coisas, mas entender de que nós podemos fazer tudo o que for necessário para salvar a vida no sábado. E isso foi ensinado por Jesus Cristo, quando ele disse para o judeu assim: se o teu boi cair no buraco porque é sábado, você não vai salvá-lo? O judeu salvava o boi do buraco, por quê? Por amor ao dinheiro. E Jesus declarou: nós devemos fazer o bem ao sábado. E se é para salvar a vida, nós devemos fazer isso. Não vamos ganhar por isso. Então é assim que deve funcionar nesses aspectos. Até aqui tudo bem? Marcelo? Pastor, o guardar o sábado é meio confuso. O que se deve fazer no sábado? Ok. Então? O sábado é um dia sagrado. Como observamos o sábado? Deixa eu ler um texto com você que vai nos ajudar. Vamos para Isaías, o livro do profeta Isaías. Vamos para o Velho Testamento. Isaías, ele vai nos dizer com detalhes como fazer isso. Isaías capítulo 58, você que nos acompanha em casa, aqui para o pessoal do auditório, página 501 do Velho Testamento. Página 501 do Velho Testamento, Isaías capítulo 58, a partir do versículo 13. Vamos ler o que a Bíblia declara sobre a observância do sábado. Isaías 58, 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, agora escuta, Marcelo, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor teu Deus, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, andando nos meus próprios caminhos, cuidando dos meus próprios interesses e falando palavras vãs. O sábado é um dia para estarmos em adoração na igreja, como Cristo nos ensinou em Lucas 4, 16 e 31, e um dia para estarmos em família. É um dia para o descanso físico, mental e espiritual, para estarmos com nossa família, para desligar-nos do mundo secular e para estarmos em adoração ao nosso Deus. Não cuidando dos nossos interesses, não comprando, não vendendo, não indo para a faculdade, não estudando, não. Um dia reservado para adoração a Deus e para a minha família. Esse é o ideal divino para mim e para você. Isso significa santificar o sábado. Alguém tem outra pergunta? Acho que Ademar. Pastor, todas as Bíblias, ela diz a mesma coisa? Todas, Desculpa. Sim. Que eu sou leigo no assunto. As Bíblias dizem a mesma coisa. E como nós temos várias versões, o que muda de uma versão para outra são sinônimos. Onde um verso vai dizer uma palavra, uma outra versão pode usar um sinônimo dela. Mas elas querem dizer a mesma coisa. Se nós pegarmos a Bíblia do pastor Gildo, sim, vai estar essa mesma coisa aqui? Sim, o pastor Gildo pode dizer isso para a gente melhor. Não é isso mesmo, pastor Gildo? Exatamente, a mesma coisa está escritas. A Igreja Católica, a Assembleia de Deus, um exemplo citando. Então eles estão totalmente errados. A pergunta é, pode a maioria estar errado? Pode sim, inclusive a Bíblia faz uma advertência, não sigais a multidão para fazer o que é errado.
É o que eu estou declarando, Ademar, para vocês. Aonde está a base bíblica para alguém dizer que o domingo é o dia santo? Aonde está esse verso? Não existe isso. Alguns tentam justificar a santidade do domingo, como o Luiz perguntou, dizendo que nós guardamos o domingo porque nele Jesus ressuscitou. É verdade que Jesus ressuscitou. É verdade que a ressurreição é um evento importantíssimo do cristianismo. Tudo isso é verdade. Mas quem disse, porque Jesus ressuscitou, esse dia agora é santo? Se por outro lado a Bíblia declara que o sábado é o dia santo, o que acontece é que nós temos muitos cristãos, e eu vou falar com o pessoal de casa agora, nós temos muitos cristãos, pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, que estão na igreja todos os dias, todas as semanas, querendo fazer a vontade de Deus, querendo ser salvas, mas enganadas por seus líderes. Porque os pastores, os padres, os sacerdotes, os missionários, os bispos, que deveriam estar ensinando a Bíblia, não estão ensinando. E as pessoas continuam numa tradição milenar, guardando um dia que não tem autoridade bíblica para isso. E a sua pergunta causa espanto para todos nós. Como que pode todo mundo no dia errado? É porque está faltando, Ademar, aquilo que ontem nós vimos aqui em Atos 17:11. Sermos como os bereanos. Tudo o que eles ouviam, eles iam para a palavra para perguntar se de fato era assim. Assim faziam os bereanos. Nós não. Nós estamos acostumados a ouvir as coisas e aceitar tudo sem perguntar se a Bíblia aprova isso ou não. Essa é a dificuldade nossa hoje. Lilian. Pastor, outro dia eu ouvi um debate sobre uma questão do sábado e não chegaram a uma conclusão. Agora eu te pergunto, é correto um casal praticar o ato sexual no sábado? Eu não vejo nenhuma dificuldade com isso. O ato sexual entre um casal casado tem a bênção divina. E veja que existem duas instituições que são antes do pecado e que Deus preservou para nós hoje. Quais são as duas instituições bíblicas que existiam antes do pecado e existem até hoje por bênção divina? O matrimônio e o sábado. Não existe nenhum problema com relação a isso. Agora, se o casal acha que nesse dia eles querem reservar para adoração a Deus e não se envolver sexualmente, é uma opção que eles podem fazer. Mas a Bíblia não apresenta nenhum motivo para que isso não aconteça. Luiz, ou Guido, por favor. Eu, como pastor, eu vejo e sei que todas as Bíblias têm escrito a questão da guarda do sábado e que é importantíssima e que deve, eu acredito, inclusive, que deve ser seguida. Agora, também eu não posso deixar calado a questão de que as demais igrejas guardam o domingo, porque na verdade não guardam o domingo, optam por um dia por inferência, como disse aqui o meu amigo, para ter culto naqueles dias e que, de certo modo, pode até aborrecer isso, mas como também aborrece, algumas pessoas que se tomam como guardadores de sábado e que inclui-se aqui no versículo de Isaías, o versículo 13, quando eles estão para os seus próprios interesses e ganham aquilo e que não deveriam, mas eu não vou prestar conta dessas pessoas, eu vou prestar conta de mim mesmo. Então eu preciso entender, nós precisamos entender da responsabilidade que temos daquilo que está escrito na Bíblia, porque se a Bíblia diz, está dito, e se a Bíblia não diz, não adianta eu querer inventar. Então é uma regra de prática e fé, então que vamos segui-la. Se não é, paremos aí e reconstruamos todas as questões de entendimento para que cheguemos nos céus todos e de uma forma simples, clara e objetiva. Pastor, eu fico muito feliz com sua colocação e eu queria aproveitar a sua fala para dizer o seguinte. Em momento algum, eu quero deixar transparecer para vocês e para os amigos que em casa nos acompanham de que a igreja adventista é melhor do que outra igreja. De que os adventistas são mais santos do que outros lá fora. Não.
O que eu quero que fique bem claro na mente de vocês é, dentro da igreja adventista, existem tantos pecadores quanto em qualquer igreja. São pessoas imperfeitas, buscando conhecer e fazer a vontade de Deus. Que há adventistas que têm o conhecimento dessa doutrina e eles mesmos não vivem a doutrina como deve viver. Isso tem que ficar bem claro. Que fique claro também de que igreja não salva ninguém. Não é o fato de eu ser adventista ou não que vai determinar a minha salvação. O que determina a minha salvação é se eu aceitei a Cristo como meu Salvador e se eu vivo toda a luz da palavra de Deus que o Espírito Santo me deu. Agora, o que deve ficar bem claro para todos nós é: eu sou adventista não porque a igreja é perfeita, mas porque a igreja adventista é a igreja que mais se aproxima da Bíblia. Eu sou adventista porque tudo o que a igreja adventista ensina, ela mostra aqui nesse livro. E tudo o que está nesse livro, ela ensina e pratica. É por isso que eu sou adventista. Eu não devo achar, a igreja não salva, eu vou continuar em qualquer igreja fazendo qualquer coisa. Ninguém disse isso aqui. Igreja não salva, mas se você não viver o que você conhece desse livro, não existe salvação para você. O que a Bíblia apresenta é um ideal para todos nós. E eu devo me perguntar, as coisas que eu pratico na minha vida cristã, e você vai dar conta de você a Deus. As coisas que eu pratico, elas têm a aprovação desse livro? A minha vida está em conformidade com a vontade de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Marcelo. Pastor,